bem, estamos aqui novamente para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, nesse dia tão importante que nós temos, na qual nós separamos para adorar o Senhor com mais intensidade, estarmos aprendendo mais a sua palavra, estarmos como família unidos. Nós não podemos reunir presencialmente, todos nós juntos, que seria maravilhoso, como é muito bom, nós sentimos muita falta, mas podemos estar aqui adorando ao Senhor à distância, mas estarmos juntos louvando e exaltando ao nosso Deus. Então que você possa assim estar firme e forte com Deus, você possa estar com seu coração aberto. Hoje estaremos falando sobre ser um vaso nas mãos do oleiro que é Cristo. Aqui assunto importante, baseado lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Então vamos assim estar participando com alegria, com simplicidade, com o coração aberto. Que Deus possa te abençoar. Nós não podemos nos abraçar, mas sinta-se abraçado, em nome de Jesus. Amém? Vamos assim estar participando para a honra e glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante, depois estaremos assim iniciando. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia que nós possamos nos reunir como igreja, estarmos juntos aqui firmes e fortes. Nós invocamos Tua presença, invocamos que eu possa falar aos nossos corações, que essa mensagem possa alcançar os corações, ó Deus, de toda a Tua igreja e aqueles que estão nos acompanhando também nos canais sociais, ó Pai. Cuida, Pai, de cada um de nós. Possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, um vaso útil nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico que diz, logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Depois, na segunda estrofe diz, e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços descanso, meu Senhor Jesus. Né? Então, cantar e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, um hino muito bonito, né? Que fala que Deus sabe bem tudo quanto há em mim, que Deus sonda o nosso coração. Hoje estaremos falando e pregando sobre o vaso e o oleiro, aquele texto de Jeremias, muito importante, que nos desafia a sermos um vaso útil na mão do Senhor. Mas vamos agora então estar louvando ao Senhor, de todo o nosso coração. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Amém, Jesus. Que Deus sim te abençoe,
você possa ter horas maravilhosas, horas preciosas na presença do nosso eterno e bondoso Deus. Amém. Vamos cantar outro hino. Um hino que fala: mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. É o hino do nosso inário, o hino 338 do nosso inário. Se você quiser, se você tiver o inário e quiser acompanhar na sua casa, mas vai aparecer na tela também a letra do hino. Então que você possa assim louvar o Senhor. É um hino que fala, assim como nós cantamos o primeiro, né? Logo de manhã quero te louvar. É um hino que expressa o desejo nosso de estar mais próximo de Deus e ter o Senhor em nossa companhia, em nossa vida, né? Então, há um texto em Oséias 6,3, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra, né? Então, que nós possamos prosseguir no conhecimento do nosso Deus cada vez mais. Vamos louvar também. Mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter na sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, em seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Amém. Louvado seja o nosso eterno e bondoso Deus. Vamos agora então ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração. E eu queria ler um texto lá do livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Tá? É um texto muito importante, você, creio eu, já conhece. Nós cantamos um cântico, vamos cantar logo após, baseado nesse texto, tá? Então vamos assim estar juntos, né? Lendo a palavra do Senhor e meditando e crescendo na sua palavra. É um texto fundamental de Jeremias, tá? Um texto muito importante para cada um de nós. Que você possa assim acompanhar na sua Bíblia, ou na tela estará aparecendo também o texto, você poderá ler e acompanhar esse texto tão importante. O livro de Jeremias, eu estou lendo esse livro, é um livro muito importante, estou lendo todos os dias, cada dia eu leio um capítulo, 2, nas minhas meditações diárias, e é um livro muito rico, que fala de um período difícil da nação de Israel, da qual a nação de Israel havia se desviado do caminho do Senhor, a sua grande maioria, nem todos, mas a sua grande maioria, e os reis principalmente, deixou o povo ao Deus dará, falsos profetas estavam surgindo e o povo estava caindo na idolatria. E Jeremias é levantado por Deus para trazer o povo à sua palavra e que o povo pudesse ter um grande reavivamento na nação. A nação viveu 70 anos lá na Babilônia como escravo, alguns foram para o Egito também, ou seja, Deus pesou grandemente a mão sobre a vida do povo de Israel, e Deus nos chama para que possamos ter um coração quebrantado, que nós possamos não cair no mesmo erro que a nação de Israel caiu, mas ser um povo comprometido com o reino de Deus, um povo que sirva ao Senhor de todo o seu coração, um povo que possa ser um instrumento na mão do Senhor, né? E nesse texto fala sobre o vaso. O livro de Jeremias, eu encontrei vários versículos da qual
foram da qual foi uma iluminação grande para que as pessoas pudessem escrever cânticos. Há vários cânticos, até antigos e modernos, que foram baseados em Jeremias. Tem vários textos de Jeremias que foram importantes para que as pessoas escrevessem alguns cânticos que nós assim louvamos ao Senhor. Então, nesse texto que eu vou ler para vocês, é um texto que fala fundamental para nós, Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, depois estaremos trazendo o recado. Amém. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor está presente em nossa vida constantemente. Abençoa, Deus, esse momento agora, da qual nós estaremos estudando a Tua palavra, estaremos ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que nós possamos ser vasos úteis nas Suas mãos. Vasos que o Senhor possa nos usar e nos capacitar. Abençoa a Tua igreja e firma os nossos caminhos cada vez mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Dando sequência, nós lemos o texto de Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6, que fala sobre o vaso e o oleiro. Deus chega para Jeremias, lá no versículo 1, fala, em versículo 1 e 2, diz: Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Vai lá que eu vou te ensinar. Lá você ouvirás as minhas palavras. Interessante que Deus usa, meus irmãos, muitas vezes coisas simples, que nós talvez não damos tanto valor. Talvez naquela época não teria tanto valor ir na casa de um oleiro, né, para conhecer, porque eu creio que aquela era uma atividade muito comum. A produção de cerâmica, de vasos, era algo muito comum, porque naquela época antiga, os vasos eram muito úteis, assim como é hoje também. É claro que naquela época não havia o plástico, não havia vasilhas de alumínio, panelas como nós damos de alumínio, tudo que as pessoas faziam, os seus pratos, as suas panelas, aquilo que eles armazenavam, os seus alimentos, eram guardados em vasos feitos com barro, com cerâmica. Não havia Tupperware como nós temos hoje, né? Claro que Tupperware é uma marca, mas aqueles vasilhames de plásticos que as irmãs e nós, cada um de nós temos em casa, guardamos ali nosso alimento na geladeira. Nem havia geladeira naquela época. Então, era muito útil você utilizar esses utensílios feitos de barro. Então, você já imagina que naquela época havia uma produção muito grande. Tanto é que quando você trabalha e faz um trabalho arqueológico, lá na região de Israel, e na Grécia, em Roma e tudo mais, então é muito comum você achar locais que eles faziam vasos, produziam muitos vasos, né? Então eles encontram na escavação arqueológica esse tipo de material. Então era muito útil. Então Deus fala: Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu quero falar com você. Talvez ele pensou: mas o que eu vou fazer na casa do oleiro? Né? Talvez você pense: o que eu vou fazer lá? Deus usa, meus amados irmãos, coisas pequenas, muitas vezes insignificantes, para falar conosco. Tenha certeza disso. Uma vez eu estive, já compartilhei essa experiência com os irmãos, eu estive uma vez lá em Londres, quando fui, a primeira vez que eu fui conhecer a terra da minha esposa, e nós fomos até Londres, e eu tinha alguns planos de conhecer vários lugares de Londres. Fui lá na abadia de Westminster, onde casam os reis, onde foi feito o velório da princesa Diana, né, onde casou o príncipe, a princesa, onde o rei é coroado. É uma igreja histórica, muito antiga. Fui ali próximo do Big Ben, tudo. E andei, eu tinha um sonho de conhecer o Museu Britânico, é muito famoso, não foi possível naquele dia.
e nós fomos no Museu de Cera. E lá nós terminamos a nossa jornada ali em Londres. E naquele dia foi interessante, né? Porque era um museu de cera, é um local onde eles fazem réplicas, estátuas feitas de cera de personalidades. Então tinha estátua de várias pessoas importantes, Dalai Lama, tinha da Rainha Elizabeth, tinha do Pelé, né? Tinha de corredores de Fórmula 1, tinha de várias personalidades, pessoas dos filmes, né? Que vocês, Morgan Freeman, e assim vai, Dave Washington, e assim tantos outros que vocês conhecem, né? Que estavam lá representados. David Beckham, né? E a sua esposa. Tinha várias personalidades lá, várias. E as pessoas, e tinha pessoas ali naquele museu de todo tipo de nacionalidade que você imaginar. Cidades como Londres e Paris e tudo mais, são cidades onde há um grande grupo de pessoas que visitam. E havia ali, naquele dia, várias pessoas que eram de várias nacionalidades, de várias religiões. Havia muitos muçulmanos. E eu percebi que eles conheciam e ficavam admirados de ver aquelas estátuas, tiravam fotos ao lado deles, eu tirei algumas fotos também, de várias personalidades. E aquilo, eu comecei a pensar comigo, e Deus falou no meu coração ali. Porque aquelas pessoas conheciam todos praticamente aquelas pessoas importantes representadas através das estátuas de cera. Mas não conheciam muitos ali quem era Jesus. A maior personalidade que o mundo já conheceu. Então Deus falou no meu coração da urgência, da necessidade que é levar o evangelho para as nações. Abriu muito mais minha mente, né? E voltando a falar de vaso, qual é a função de um vaso? Se nós pararmos para meditar, qual é a importância de um vaso? Né? Nós sabemos que um vaso ele é muito útil, tanto para guardar alguma coisa, para plantar lá a sua plantinha, como para ter ele como enfeite. Eu tenho aqui comigo alguns vasos que eu queria mostrar para vocês, né? Para vocês verem como são importantes. Esse vaso aqui é uma réplica de um vaso grego. Os gregos, eles faziam vasos assim, eles queimavam, né? Eles passavam uma resina e quando ia para o forno e queimava o vaso, ele ficava com essa aparência. Né? Eles pintavam geralmente uma figura, né, aqui de uma mulher, né, faziam algumas figuras e isso representava alguma coisa importante para eles. Né? Eu comprei isso aqui na terra da minha esposa, numa loja de antiguidades, lá é muito barato. Não é original, ele é uma réplica, né, mas é um vaso muito bonito, né, grego. Você vê como era, talvez usado, é uma réplica de um vaso que foi achado lá na Grécia Antiga. Creio eu que eles guardavam algum líquido, né, ou vinho, ou água, alguma coisa importante que eles guardavam, né, nesse vaso. É um vaso grego. Esse aqui já é um vaso réplica também de um vaso romano. Você vê que tem algumas figuras, né, importantes, uma harpa, um animal aqui, uma mulher, tem aqui uma árvore, né? Você vê que no próprio vaso tem um outro vaso aqui, você pode ver aí, né? E é uma réplica de um vaso romano. Os romanos faziam vasos assim, bonitos, né? Talvez utilizar para algumas coisas. Eu tenho esse vasinho aqui bonitinho, simples, que tem aqui desenho de uma árvore, que eu comprei ele indo para Goiás, quando eu fui lá em Anápolis, no nosso seminário, lá na sede da nossa denominação, Goiânia, Goiás, e no caminho tem uma cidade muito próxima, não lembro o nome da cidade, mas próximo de Piracanjuba, no caminho que vai, quem já foi de carro, quem já foi para lá, sabe, pode afirmar, né, deve conhecer, que eles fabricam muitas cerâmicas. Então você passa na estrada, você vê barraquinhas que vendem cerâmica, cada vaso bonito, grande, todos trabalhados, né, muito bonitos. Né? Então esse vaso é um vaso pintado, bonito, talvez tipificando o Cerrado, né, essa região tão importante de Goiás. Né? Eu tenho esse vasinho, que é um vaso comum, eu comprei, achei bonitinho, parece meio antigo, né? Só que você vê, ele foi danificado, tá vendo? O vaso, quando é danificado, ele perde um pouco a sua beleza. Eu colei, eu quero ver se eu arrumo ele, deixo ele melhor, tal. Então, cada vaso tem a sua utilidade. Né? Cada vaso tem a sua importância. E na antiguidade não era diferente.
Jesus, quando fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, ele chegou ali num casamento e o que aconteceu no casamento? Acabou o vinho. Imagina só, né? No meio da festa acabar o vinho. E eu creio que o noivo ficou desesperado, a sua família, né, os seus pais. E Jesus ali, ele transformou a água em vinho, mandou encher aquelas talhas que eram guardadas ali, encher aquelas talhas de água e ele transformou a água num vinho melhor do que o vinho que tinha. Porque quando Deus muda, quando Deus faz o seu milagre, quando Deus realiza algo em nossas vidas, ele faz algo que nós ficamos como quem sonha, muito melhor do que nós imaginamos, né? Na antiguidade também eles usavam alguns vasos para guardar manuscritos da Bíblia. Era muito comum isso. Eles guardavam esses manuscritos em vasos de barro. Era muito comum eles fazerem isso. Eu já expliquei quando dei aula para vocês sobre a origem da Bíblia. Em 1947, lá em Israel, foi achado em cavernas vasos enormes com manuscritos da Bíblia, que são chamados de manuscritos do Mar Morto, que foi importante para reforçar ainda mais a autenticidade, né, e a antiguidade da palavra de Deus. Então, ou seja, o vaso é fundamental. E Deus fala para Jeremias: desce à casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras, né? E ele desceu, obedeceu ao Senhor, o oleiro estava lá trabalhando, e no versículo 4 ele fala: como o vaso do oleiro que fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, ou seja, ele estava fazendo um vaso sobre a roda, né? Havia uma roda que ficava girando, ele pegava argila e começava a moldar ali o seu vaso, como ele bem queria. E quando aquele vaso saía torto, não saía conforme ele assim desejava, ele desmontava aquela argila e refazia aquele vaso, né? E Deus fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu restaurar a nação que estava fundada na idolatria, a nação que estava perdida sem Deus, afastada do Senhor? Deus fala: eu não poderei fazer de vocês assim como fez o oleiro? Olha a pergunta que Deus faz, né? Fundamental, né? E, ou seja, Deus mostrou para eles que Deus está no controle e que o povo de Israel estava nas mãos de Deus. Aqui diz, né? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus pesou a mão sobre Israel, Israel foi levado cativo, destruíram toda Jerusalém, foi uma história muito triste da nação de Israel, mas Deus fez com que a nação voltasse 70 anos depois e restaurasse o templo, com Neemias, com Esdras e com os grandes homens, até que chegaram os dias de Cristo. E depois, 70 anos depois de Cristo, novamente foi destruído toda a nação de Israel e houve a grande diáspora, né? Os judeus se espalharam pelo mundo afora, ficaram muito tempo longe da terra, ficaram somente alguns remanescentes lá em Israel, até que em 1947 foi reorganizado a nação de Israel, que existe até hoje, e Deus permitiu que eles voltassem, né? Então, ou seja, nós podemos tirar algumas lições desse texto fundamentais para cada um de nós, né? A primeira delas é que o barro é a casa de Israel, que foi tirado do Egito e levado para Canaã. O barro que Deus compara ali, da qual Jeremias viu, simboliza a nação de Israel. Também pode simbolizar cada um de nós. A Bíblia nos ensina que nós fomos o quê? Feito do pó da terra. Deus, como é que Deus fez o homem? O homem é um vaso, na realidade. Deus pegou o pó da terra, moldou o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, sobrou nele o sopro de vida, e o homem passou a ser alma vivente, como diz lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, né? Que diz esse texto. Eu vou ler para vocês esse texto, tá? Que é muito interessante. Diz o seguinte, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? O homem se tornou um ser com vida. Então, ou seja, nós somos um vaso na mão do Senhor. Que tipo de vaso nós somos, né? Nós somos um barro
da qual Ele quer moldar a nossa vida e moldar, nos dar forma conforme a sua vontade. Deus quer ser soberano sobre as nossas vidas. Que nós possamos, meus amados irmãos, nos submeter à vontade de Deus, submeter os seus propósitos e assim estar sendo abençoado pelo Senhor. Tenha certeza disso, tá? Que nós possamos ser realmente um barro nas mãos do Senhor. A roda é a ferramenta sobre a qual o vaso é moldado. A segunda lição que nós vemos nesse texto é sobre a roda, porque havia uma roda da qual ficava girando, e assim eles iam moldando o vaso. Então a roda é a ferramenta sobre a qual o vaso é moldado. Nós somos em suas mãos como o barro nas mãos do oleiro, porém todo barro é moldável. Olha só que interessante, todo barro é moldável. Que você possa não ter um coração duro. Há crentes que não querem mudança. Há crentes que resistem às mudanças que Deus propõe. Nós nascemos, crescemos, nós adquirimos muitas vezes coisas em nosso caráter que tem que ser moldado. Práticas que nós fazíamos, nós temos que deixar para trás. O pecado que nós éramos escravizados, agora nós temos o Espírito Santo que nos dá força e que trabalha a santificação em nossas vidas, que nós temos que deixar. Nós devemos ser dominados por Deus. Então, ou seja, o crente que fala, eu não mudo, ele está completamente equivocado e está completamente fora da vontade de Deus. Porque Deus quer mudar o nosso caráter. Deus viu que o povo caminhava errado e Deus promete restauração, desde que o povo se arrependesse dos seus pecados e aceitasse realmente e deixasse que Deus trabalhasse. Então nós somos realmente, estamos sobre os cuidados de Deus e temos que aceitar isso. Terceira lição, o oleiro. O Senhor compara-se com um oleiro. Portanto, existem as melhores possibilidades para que nos tornemos vasos de bênçãos úteis para Ele. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele é o nosso oleiro. Não sou eu que mudo o seu caráter. A minha função como pastor, como pregador da palavra de Deus, é chamar o povo ao arrependimento. Assim como Jeremias foi um pregador, eu também tenho que ser. Assim como Deus chamou Jeremias, Deus me chamou também. A minha função é pregar o arrependimento. Jeremias não obrigou ninguém a mudar. Muito pelo contrário, ele chamou o povo a se arrepender. E muitos ali creram em Deus. Que nós possamos também ser assim, realmente se quebrantar perante o Senhor. Como vaso, e vamos ver alguns textos, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 4 coisas aqui que Pedro ressalta nesse texto. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória. Deus nos chamou para uma nova caminhada. Deus nos chamou para segui-lo. Deus nos chamou para transformar a nossa vida, para mudar o nosso caráter, para limpar as arestas, para estar nos fortalecendo. E aqui diz, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ninguém aqui perfeitamente sabe todas as coisas. Ninguém pode dizer, eu sei tudo, não preciso de Deus, não preciso de aprender. Tem muito crente que não quer participar da escola bíblica, que acha que não é legal. Não consigo ficar sentado, ouvindo, aprendendo. Não, nós estamos ali para ser aperfeiçoados. Eu conheci crentes que na hora da pregação eles iam embora. Quando terminava ele voltava para ir para o culto. Porque não aguentava ficar sentado. Eu conheci crentes assim. Porque não querem ser aperfeiçoados. E aqui diz, firmar. Como é que eu posso me firmar? Quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu me submeto à sua palavra. Senão você o quê? Vou firmar a minha casa sobre areia, que vai vir o vento, a tempestade vai cair. Aqui diz, também, fortificar. Como é que eu posso ser forte? E Paulo nos chama para que possamos ser fortes. Nos seus escritos ele fala isso. Para nos fortalecermos no Senhor.
Como é que eu vou ser forte para vencer as ciladas do inimigo? Somente se me submetendo a Deus e procurando fazer a sua vontade, expressa na sua palavra, orando a Ele, buscando a Ele. Estar pronto como Jeremias esteve para ouvir a voz do Senhor. Por mais que Deus talvez queira que nos ensinar com coisas simples, esteja com o coração aberto. Não com o coração fechado, coração duro. E que Deus também quer te fundamentar. Né? Ele é o fundamento. Ele é a estrutura da nossa vida. Sem Ele é o alicerce. A nossa vida vai caminhar e com certeza não vai vencer as dificuldades. Então que nós possamos, meus amados irmãos, ter esse sentimento, né, com Deus. A quarta e última lição que nós vemos nesse texto é o vaso, que somos nós. Nós somos um vaso útil. Nós queremos ser um vaso bonito como este, útil para o Senhor. Né? Deus quer encher de nós, encher através do seu Espírito Santo os nossos vasos. Deus quer nos capacitar e fazer que nós possamos ser um vaso útil para o Senhor. Um vaso, né, que possa ter grande importância. Talvez o vaso, né, ele não precisa ser somente bonito por fora, como este. Mas ele pode também ser como este, simples talvez. Que as pessoas olham, talvez não dão tanta importância. Mas é um vaso que pode ser cheio e capacitado. Que pode ser grandemente utilizado e possa conservar ali as riquezas do Senhor. Como eu falei para vocês, em 1947, lá no Mar Morto, foram encontrados alguns vasos que nele estava guardada a palavra de Deus. Lá em Jerusalém foi achado alguns vasos como este. Talvez você vê, ele não tem beleza, ele não tem tanta formosura, né? Feito de cerâmica, simples, eram vasos grandes, mas eles conservaram por 2000 anos, praticamente, ou mais, textos da palavra de Deus. As pessoas, os céticos, as pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra de Deus, eles diziam que a Bíblia foi escrita pelo Papa. O Papa mandou escrever a Bíblia, porque o manuscrito mais antigo que nós havíamos, a cópia mais antiga que nós tínhamos, era da Idade Média, mais ou menos 1000 anos atrás. E esses textos eram muito antigos, e textos mais antigos do que a idade de Cristo. Né? Textos escritos 200, 300 anos antes de Cristo. Então eles conservaram esses textos. Talvez eles não tinham beleza como um vaso desse grego, pintado, decorado, mas eles eram vasos úteis na mão de Deus. Então isso mostra que a beleza externa não quer dizer nada. Deus se importa com o nosso interior. Um vaso, ele pode ser bonito por fora ou ser simples, rude, como este aqui. Mas o mais importante é a capacidade que ele tem de armazenamento, a capacidade que ele tem para conservar, para que uma planta cresça, floresça e frutifique. Então, se Deus vê o nosso interior, que nós possamos ser vasos úteis diante de Deus, né? Diante do Senhor. Entendeu? Que nós possamos se arrepender dos nossos pecados e voltarmos para a Deus, né? Que Deus possa assim nos abençoar. Que você seja ricamente abençoada pelo Senhor. Que o Espírito Santo possa invadir o seu ser. Que ele possa moldar o seu caráter, a sua vida, os seus passos, te santificar cada vez mais, que você possa se consagrar ao Senhor. Que Deus possa fazer de você um vaso de honra, um vaso ricamente abençoado por Deus. Eu vou ler o último texto, 2 Timóteo 2, 20 a 21. Um texto também que eu creio que você também deve conhecer. 2 Timóteo 2, 20 a 21. Tá? Eu vou ler para vocês. Só um instante. Que diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém
a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha só o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, que foi um vaso na mão do Senhor, um grande líder da igreja, diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Que nós possamos cada vez mais buscar a purificação que vem do Espírito Santo para nossas vidas. Que nós possamos buscar que o Espírito Santo possa nos usar e capacitar, para assim nós possamos ser santificados. Santificado é ser separado para Deus, ser um vaso consagrado ao Senhor. E assim nós seremos úteis para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que você possa ser assim, para a honra e glória do Senhor. Vamos então agora, nesse instante, ouvir um hino. É um hino que fala: eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida
Muito bem, você ouviu esse hino. Quero ser um vaso de bênção. Que você possa ser esse vaso de bênção sem par, né? E ser útil, e levar as boas novas, e levar outras pessoas a ser um vaso útil na mão do Senhor. Nós estamos planejando, como liderança da igreja, a retomada dos nossos cultos presenciais. Nós não temos ainda uma data precisa, tá? Estamos discutindo alguns assuntos, vendo algumas possibilidades, estamos acertando alguns detalhes, depois traremos maiores informações. Estamos trabalhando para isso, né? Que você possa ficar ciente disso, tá? Algumas igrejas estão retomando, claro que a maioria das igrejas que estão retomando, eles estão seguindo algumas diretrizes importantes. Por exemplo, crianças abaixo de 13 anos não podem participar, idosos, né, acima de 60 anos também não podem participar. Nós estamos acertando esses detalhes, vamos ver da melhor maneira. Se caso nós retomarmos, queremos transmitir ao vivo esses cultos, para que você possa, se você não pode ir, ou talvez não se sente seguro em ir, porque muitas vezes a pessoa não está no grupo de risco, a pessoa até pode ir, mas a pessoa não se sente segura. Ninguém pode julgá-la por ela querer ficar em casa. Fique à vontade, tá? Então nós estaremos transmitindo ao vivo esses cultos. Estamos acertando os detalhes, temos vários protocolos para seguir. Então nós temos que comprar algumas coisas também para isto, tomar algumas proteções. Então, ou seja, nós teremos maiores informações, mas ore pela nossa liderança, ore pela mesa administrativa da nossa igreja, que Deus nos dê sabedoria para que possamos tomar a melhor decisão, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos orar pelas pessoas que necessitam. Nós temos passado todos os dias os motivos de oração, então que você possa assim estar orando por essas pessoas que tanto assim necessitam. Amém? Eu pretendo nesse mês agora de agosto, estarmos orando por um país. Eu ia mandar para os irmãos escolher, mas eu acabei decidindo por mim mesmo, porque eu senti no coração orar pela Rússia. A Rússia é um país onde está sendo muito afetado também pela Covid-19, é um país onde ela dominou, né? Ela foi o centro da antiga União Soviética, onde abraçou várias nações ao seu redor. Hoje ela está sozinha, mas é o maior país de extensão territorial do mundo, né? Não é o país mais populoso, mas tem uma população considerável. Mas a Rússia é um desafio para o evangelho. A Rússia, ainda há perseguição na Rússia, por mais que caiu o comunismo, mas há perseguição, há restrições à pregação do evangelho, e há um número grande de pessoas que são ateus, porque o governo, quando era a União Soviética, o governo comunista, ele pregava o ateísmo. O ateísmo era a sua bandeira. Ele ensinava as crianças, aos jovens, a serem ateus. Eles tentavam limitar o acesso dessas pessoas à Bíblia, à palavra de Deus, à religião, seja qual for a religião. Então, há restrições não só para os cristãos, mas para outras religiões também. Então, ore pela Rússia, tá? Então, esse mês estaremos orando com constância e vamos trazer maiores informações para a Rússia, que é um país onde há dura perseguição, tá bom? Quarta-feira eu vou trazer mais detalhes e estaremos orando por esse país que é a Rússia, amém? Então vamos orar ao Senhor, pelas famílias, orar para que Deus abençoe esse domingo, que Deus possa nos fortalecer, essa semana também que se inicia, amém? Oremos ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te bendizemos pela sua palavra, que é a verdade, que fala muito ao nosso coração. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ó Deus, que nós possamos estar firme e forte contigo, sempre, sempre exaltando ao Senhor. Abençoa cada família da tua igreja, ó Pai. Oramos por aqueles que necessitam. Oramos, ó Deus, pelas famílias em geral, pelos nossos idosos. Oramos pela irmã Dalva, pela irmã Alzira, pela irmã, ó Deus, Ivone, o seu esposo, irmão Sebastião, pela irmã Júlia, por todos aqueles, ó Pai, que estão no grupo de risco, que o Senhor possa protegê-los. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem poupado a nossa vida e tem feito grandes maravilhas. Eu oro pela família da nossa irmã Cristiane, que Deus conforte os seus corações, o coração dela, ó Pai, que perdeu a sua avó esses dias, o seu pai. Ó Deus, abençoa, Pai. Eu oro por aqueles que estão também completando aniversário, que o Senhor possa abençoá-los, nosso irmão Arthur e todos os demais que completaram aniversário por esses dias, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Enfim, Pai, que teu poder seja manifesto em nosso país, em nossas autoridades. Oramos, ó Pai, pela Rússia, por esse país tão carente do teu evangelho, que a Rússia possa ser um país onde seja impactado pelo teu evangelho. Pai. Cuida, ó Pai, dessa nação.
Ó Pai, toque profundamente nessa nação, ó Deus, na sua liderança. Cuide das igrejas que lá estão, que elas não percam a visão, mas que elas possam alcançar pecadores para o teu reino. Enfim, Pai, esteja conosco. Abençoa, Pai, e dê sabedoria ao nosso presidente, às nossas autoridades. Ó Pai, repreende esse mal que tem se levantado contra nós. Abençoa, Pai, nosso irmão Raimundo, nosso irmão Marli, que vai fazer uma viagem esses dias. Que o Senhor possa levá-los em paz, debaixo da sua proteção. Esteja com cada um de nós. Nós te agradecemos. Em nome santo e amado de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu entreguei para alguns irmãos, né, a nossa revista. Não foi possível entregar para todos ainda. Estarei tentando ver se eu consigo entregar o mais rápido possível. Mas eu mandei também a revista no formato de PDF no seu WhatsApp. Você pode abrir e ler na sua casa. É o mesmo conteúdo que a nossa revista da Escola Dominical. Que você possa ler esse material. É muito bom esse material. Tá, que fala das 9 marcas de uma igreja saudável. Tá? Então é muito importante. Nós estudamos agora nessa aula da EBD, espero que você assistiu. Se você não assistiu, que você possa assistir, que você possa também, se quiser, também assistir novamente. A vantagem dos cultos online é que você pode revê-los constantemente. Só entrar lá na página do YouTube da nossa igreja, do nosso canal, você poderá assim estar participando e aprofundando mais no conhecimento do Senhor, tá? E transmita para outras pessoas também os nossos cultos online. Eu também entreguei para alguns irmãos essa Bíblia, tá? Bíblia Sagrada Vencendo o Medo. Ela tem aqui algumas lições para ajudar as pessoas que nesse momento agora estão passando por medo. Tem pessoas que não estão saindo de casa nem para ir no mercado, né, com medo do Covid. Claro, é natural que as pessoas talvez tenham medo, mas aqui está a esperança, está a confiança. Então é uma Bíblia para você evangelizar, não é para você pegar e guardar na sua casa, não é para você pegar e dar para um crente que perdeu a sua Bíblia, sei lá o que aconteceu, que precisa comprar uma Bíblia nova. Não, entregue para uma família, para uma pessoa que não conhece a Cristo. Então eu entreguei 2 para cada um, vou ver se eu adquiro mais exemplares, tá? Entregue para uma família, escolha uma família, nem que você tenha que deixar no portão dela, né? Entregue para ela. Né? Ou se você vai no hospital, alguma pessoa que está ali, você possa doar essa Bíblia, tá bom? Tá na nova Almeida atualizada, uma versão bem atual, bem clara para o conhecimento, que você possa doar essa Bíblia aqui, tá bom? Então eu estarei vendo para entregar para outros irmãos, para que todos possam assim estar doando Bíblias, para que possamos assim levar o Evangelho a outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar a oração do Pai Nosso e encerrar o nosso culto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o próximo culto, até a próxima nosso culto de oração. Deus fale grandemente ao seu coração nessa semana. Que você permaneça firme com Jesus. Amém, Jesus. Amém.